Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje novamente na presença do meu grande amigo, Dr. Márcio Pontes. Uma E honra à estar minha aqui frente, novamente. Dr. Mário Paiva, meu sócio. Iremos bater um papo com o nosso querido amigo Daniel Cruz, advogado, mas que eu vou deixá-lo compartilhar com vocês o extenso currículo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo e conteúdo para engrandecer nosso podcast para fazer direito. Obrigado, doutor Paulo Moraes. Parabenizo de antemão a grande iniciativa que é o podcast para fazer direito. Tem sido, sem dúvida nenhuma, um farol de novas ideias e novos conteúdos que nós temos até, inclusive, acompanhado a sociedade civil como um todo, prestando atenção nessa nova modalidade. Agradeço aqui ao doutor Márcio Ponte, que veio aqui colaborar com as perguntas, com o vasto conhecimento que ele tem aqui. O doutor Mário Paiva, que sempre está presente na vanguarda do direito brasileiro e não poderia faltar de estar aqui nesse grande projeto. Eu posso dizer a você de meu currículo, que sou Daniel Cruz, sou advogado, sou pai de 2 meninas, sou casado e sou, como quase todos os nossos amigos aí, um trabalhador do direito. E nessa minha jornada eu tento honrar a educação que eu tive, trabalhar pelos meus clientes e já tive a briosa honra de ter ostentado cargos de presidente da ATEP, atualmente estou na vice-presidência do Norte da ABRAT e já pude contribuir dentro do que me foi chamado para a nossa veterana da OAB. Muito obrigado. A gente que agradece. Quer nos dar as honras com a primeira pergunta, doutor Márcio? O doutor Daniel Cruz hoje vai falar de vários aspectos ligados ao direito sindical. Um tema muito relevante para toda a sociedade, principalmente a sociedade que trabalha, né, doutor Daniel? E aí o professor Márcio Pontes vai pontuar algumas perspectivas, algumas pontuações em relação ao direito sindical brasileiro, o direito do trabalho, especificamente o direito sindical. Quero agradecer mais uma vez, né, a presença aqui no Para Fazer Direito, que o doutor Daniel apresentou muito bem, né, esse espaço aqui inovador, que a gente consegue trazer à baila assuntos de suma importância para a sociedade, muitas das vezes assuntos complexos que são traduzidos pelos nossos convidados aqui. Então, doutor Daniel, já temos uma amizade e já acompanho o seu trabalho há alguns anos e sei que você é realmente um amante da filosofia do direito. E a Justiça do Trabalho é uma das justiças mais céleres do país, né? Ela é encarada ainda como um bastião de defesa dos direitos do trabalhador em nosso país, nos países civilizados, na verdade. E eu gostaria que o senhor iniciasse falando um pouco do nascimento da Justiça do Trabalho no Brasil. Como é que se iniciou? Quais foram qual foi o contexto que gerou o nascimento da Justiça do Trabalho no Brasil? Bem, doutor Márcio, essa sua pergunta ela daria um podcast só para fazer essa resposta. Mas, para poder fazer aqui a contribuição com os nossos ouvintes e espectadores, eu posso, antes destacar que realmente o nosso tribunal, em especial da 8ª Região, que engloba o Pará e o Amapá, é um tribunal de excelência. Nós somos padrão diamante, nós estamos nos mais bem codificados nos tribunais aqui da nossa região e em nível nacional. E a Justiça do Trabalho, ela tem uma história um pouco errática no Brasil, né? Ela nasce como um órgão do Ministério do Trabalho, ela não era um órgão judicial. E ela ficou durante muito tempo, até que ela se tornou Justiça do Trabalho, com a organização dela, primeiro com os classistas, onde tinha uma representação sindical mais forte, depois com o alargamento da sua competência na emenda 45, e agora nós estamos numa luta muito grande, porque estamos com projetos de lei que está tramitando no Congresso de limitar a competência da Justiça do Trabalho. Estão querendo modificar a competência justamente para que os casos que não estiverem discutindo direitos seletistas vá para a Justiça Comum ou Justiça Federal.
o que seria, por exemplo, uma forma de você matar a forma do seu trabalho, por exemplo, investigar. Hoje, qualquer relação de trabalho ou renda você pode levar para o seu trabalho. Com essa nossa reforma, com essa nova reforma, não. E para isso até está ocorrendo uma mobilização nacional. Eu até aproveito para convidar todos que no dia 28 de fevereiro deste ano, nós vamos ter às 11 horas, de 11 às 13, uma mobilização na frente do nosso Egrégio Tribunal do Trabalho, aqui na Praça Brasil. Uma grande mobilização nacional. Todos os tribunais do Brasil estão convocados para ter a mobilização da ATEP, da ABRAT, das associações, da AMATRA, para bradar pela manutenção da nossa competência. E voltando para a sua pergunta, a Justiça do Trabalho, ela nasce no Brasil com o sonho de Getúlio, né? Nós tínhamos eu digo que o Brasil, ele sempre toma essas atitudes baseado em pressões populares. Por exemplo, a OAB, ela foi criada em novembro de 1930. Só que a OAB, para ser criada, ela foi um sonho de quase 80 anos desde o Instituto dos Advogados do Brasil, que, salvo me engano, a memória foi criada em 1858, que tinha como mote a regularização da advocacia no Brasil, e levou todo esse tempo. E eu recordo a vocês que em novembro de 1930 nós estávamos vivendo o Estado Novo. Exatamente. Que justamente foi feito para poder acalentar a sociedade civil naquele momento que bradava. E é muito bonita a história. Por exemplo, você pega hoje o Instituto da OAB e você vai verificar lá que o advogado tem o direito de falar estando sentado ou em pé. Isso existe porque naquele momento só o advogado podia sentar. Quem não podia, que era o rabo, tinha que ficar em pé. E aí você tinha uma questão que não existia curso. Então tem muita coisa, muita história. E acho que o trabalho não foi diferente. Nós nascemos em plena Segunda Guerra Mundial, onde a nossa CLT, que é uma cópia da Carta de Lavoro, ou um arremedo, coisa parecida, ela praticamente estava tudo certo para ser idêntica à legislação fascista. E só não foi igual, só mudou, porque em fevereiro daquele ano foi afundada a Fragata Rio de Janeiro, que fez com o Brasil ingressar na Segunda Guerra, e por isso teve o texto modificações profundas. E hoje nós temos a CLT, que é um documento, uma legislação que persiste. Ano passado fez 80 anos, acho que 2023, né, fez 80 anos, e nós estamos aí cada vez mais a reformando, e a última reforma que nós estamos vivenciando foi a reforma trabalhista de 2017, e nós estamos agora em plena mitigação da questão sindical. E justamente antes de passar a palavra aos meus colegas, doutor Mário e doutor Paulo, eu gostaria de emendar uma segunda pergunta, né, que eu tenho primeiro da origem, que o senhor já discorreu para nós, e o senhor está falando agora do momento contemporâneo, né? A gente ouve, por vezes, né, principalmente as vozes do mercado, dizer que a legislação trabalhista é arcaica, que a legislação trabalhista ela impede o desenvolvimento das forças produtivas. Foi feita essa reforma em 2017, mas já se discutia, inclusive no momento da eleição, Lula versus Bolsonaro, a possibilidade de revogação dessa reforma trabalhista, mas que agora já parece que arrefeceu mais esse desejo. E como é que a Justiça do Trabalho, que vira e mexe, ela é ameaçada, como o senhor mesmo já mencionou para nós, né? Uma reforma que está tentando tirar poderes e um certo esvaziamento dos poderes que existem hoje na Justiça Trabalhista. Qual a situação hoje da Justiça Trabalhista? Ela vai passar por essa reforma? Existe uma maioria no Congresso já que é a favor dessa reforma, ou a mobilização social é capaz ainda de impedir essas reformas que pretendem ser feitas na Justiça Trabalhista? Verdade, Márcio, agradeço pela pergunta, é que a Justiça do Trabalho ela está ameaçada. Ela sempre está ameaçada. Enquanto existir o capital, vai existir ameaça ao trabalhador. Uma vez que a Justiça do Trabalho ela é criticada por muitos pontos, mas ela não é elogiada por outros. Por exemplo, nós temos no nosso país problemas sociais profundos, mas eles seriam muito piores sem a Justiça do Trabalho. Eu vejo muitos empresários, eu vejo até agentes políticos e até operadores do poder público falar que a Justiça do Trabalho ela é um entrave econômico. Mas as pessoas não identificam que a Justiça do Trabalho ela não é um órgão
de proteção social. Ela é um órgão de equilíbrio social. Você precisa trazer para as pessoas um equilíbrio. O seu trabalho, como um sistema geral, ela é feita para garantir aquele trabalhador o mínimo, e você vai evoluindo, como tem muitos no sistema, até a condição do hipersuficiente, que é onde você pode até negociar. Só que a gente está falando de um país como o nosso, que a fome ainda é um problema, que a alfabetização ainda é um problema, saneamento básico ainda é um problema. Como é que eu vou poder fazer, como se quer em países desenvolvidos, a possibilidade de eu contratar alguém sem essa salvaguarda social? Como é que eu vou contratar alguém que não tem direito a um FGTS? Como é que eu vou contratar alguém que não tem direito a um seguro-desemprego? Como é que eu vou contratar alguém que não tem uma capacidade de os direitos trabalhistas como um 13º e umas férias? Se eu não tenho a plena renda, se eu não tenho o pleno emprego, se eu não tenho a plena escolha e eu não tenho muito menos a plena oferta. Então ainda acho que o seu trabalho, ela pode até ser um dia extinta, mas no momento que nós tivermos a igualdade entre os cidadãos. Você acredita que existe um abismo hoje e que pelas condições mesmo do país, ter um país subdesenvolvido, ter uma situação de distância muito longa entre o trabalhador e as pessoas com capacidade de fomento, por essa situação toda, Daniel, o que você acha que seria a finalidade de fato da Justiça do Trabalho? Ela é proteger o trabalhador, proteger o empregador ou proteger ambos? Na verdade, o seu trabalho, em tese, ela é criada para ser desigual. Ou seja, o seu trabalho, ela é protetora do trabalhador. Mas essa proteção ao trabalhador, muitas vezes, ela é interpretada a proteção ao capital. Ou seja, o seu trabalho, ela é feita não só para garantir o salário mínimo, mas para garantir que você trabalhe pelo salário mínimo. Ela não só é garantia que você trabalhe 8 horas por dia, 44 horas por semana, 220 horas mensais, mas que você entregue essas horas pelo salário que você recebe. Porque se eu recebo um salário que foi pactuado em convenção coletiva, que está definido em algum estatuto, que está definido em salário mínimo, se eu não cumprir essas horas, eu vou ser demitido, e por justa causa. Ou seja, o seu trabalho, ele é um método de assegurar que o capital, ao pagar aquele valor, vai receber aquelas horas humanas. E isso pode ser interpretado de muitas formas, alguma, até que a justiça está a serviço do capital. Quando você diz que a justiça estaria em favor do capital, o que você quer dizer com isso? A gente pode pegar, comentários, a gente pode pegar até o sistema sindical todo. Por exemplo, o sistema sindical na nossa legislação, ele é feito para que o sindicato seja o órgão de pesquisa e representação da categoria, dentre outras funções. E para isso você tem um sistema sindical, onde você tem o sindicato, federação, confederação, e isso é feito para que você possa regular essas relações trabalhistas. Não é à toa que o legislador constitucional colocou no artigo 8º o sindicato na envergadura que estava lá. Por exemplo, hoje eu posso pagar salário mínimo menos salário mínimo? Posso, desde que tenha convenção, acordo coletivo. Eu posso fazer mais horas de trabalho? Posso, desde que tenha convenção, acordo coletivo. Então o legislador deu essa garantia. Então esse sistema foi feito para que o sindicato tivesse aquele limite da negociação, desde que ele não paralise a atividade. Que aí você tenha as questões da lei de greve, você tem a questão dos interditos. Então eu posso dizer que hoje a justiça foi estruturada para que a atividade sindical não paralisasse a atividade, e cada vez mais vem se mudando, se enfraquecendo. Que hoje eu não tenho mais aquela sociedade que eu tinha, que eu via um chão de fábrica com milhares de trabalhadores. Hoje eu tenho um trabalhador remoto, hoje eu tenho um trabalhador que é onde eu tenho, por exemplo, você sabia que no Brasil, as maiores empresas de compliance no Brasil, elas empregam empregados de outros países para fazer o compliance no Brasil, para evitar que você tenha aquela contaminação de informação.
E isso significa o quê? Que esse mundo globalizado, eu também perco o poder de mobilização. E esse poder de mobilização que eu perco, eu vou esvaziando. É como eu estava conversando da OAB, dos sindicatos, dos conselhos de classe, nada disso foi dado para a gente, foi conquistado, foi uma conquista social. E você esvaziando o sindicato, vai matando aos poucos. É uma contribuição que tira, é uma impossibilidade de mobilização da categoria que você vai deslocando, e cada vez mais eu tenho menos mobilidade para fazer uma greve, para paralisar, para reivindicar, porque hoje, doutor Paulo, sequer nós temos conhecimento dos nossos direitos. Imagina os trabalhadores. A questão da contribuição sindical, que era obrigatória, aí depois retiraram essa contribuição obrigatória e agora deram uma nova roupagem. O que você acha disso? Eu gostaria de também emendar na pergunta do Dr. Paulo, né? Que a gente sabe que houve uma reforma trabalhista, né, em 2017, cujo fundamento era desburocratizar, e com o processo de desburocratização você geraria uma quantidade de alguns milhões de empregos ao longo de tantos anos, né? A discussão de revogar a reforma, né? E nessa reforma foi suspensa a obrigatoriedade do imposto sindical, né? De certa forma quebrando o poder de organização e mobilização dos sindicatos, né? Parece que não surtiu o efeito esperado. Então, o que se esperar, na verdade, se me permite trocadilho, num contexto como esse, né, que foi feita a reforma, né, era para gerar emprego, não gerou os empregos esperados, e a gente deve fazer o quê? Talvez voltar atrás? Não. Revogar a reforma? Não. Mas qual seria o modelo ideal para o nosso contexto contemporâneo de avanços tecnológicos, da robótica nas fábricas, da necessidade de qualificação cada vez maior do trabalhador? Na verdade, pegando os contextos de vocês, falando das contribuições com uma ótica da reforma trabalhista, a verdade é que a reforma trabalhista veio em muitos aspectos para poder dar uma revanche ao que o judiciário trabalhista fazia. Quase todas as modificações da reforma eram súmulas ou decisões majoritárias do TST ou do STF. E isso veio para incorporar, para teoricamente viabilizar a atividade. Mas a gente sabe que não é verdade. Sabe que tais situações, elas não aprimoraram as relações de trabalho. Se você verificar inovações da reforma como a autocomposição entre empresa e hipersuficiente, a gente vê que o índice é baixíssimo. Se você verificar as questões dos acordos coletivos, deles poderem ser mais específicos, não ter mais o princípio do conglobamento, que seria aquela troca para que seja mais específico, isso não veio trazer benefícios para nada, veio só para trazer malefícios para o trabalhador. E a convenção e a contribuição sindical, ela é a coroação, porque eu tenho um sindicato que tem toda essa responsabilidade constitucional, que tem toda essa pretensão legal, e eu tenho, teoricamente, uma propensa liberdade sindical, mas como tudo no Brasil, não é a liberdade sindical, é a liberdade sindical à brasileira, porque eu tenho um sistema onde a liberdade sindical mundial, que foi coroada nas convenções dos direitos do homem, do cidadão e do homem, nós temos a Convenção de Nova York, número 87, e vários regramentos que falam sobre isso, eles são aplicados no Brasil de forma torta. Porque, por exemplo, eu tenho a ampla liberdade sindical, onde eu possa ter a pluralidade, vários sindicatos defendendo a mesma categoria, para dar dinamismo. Eu tenho a multirrepresentação, que é aquela questão de eu não ficar preso às balizas, porque o Brasil é o seguinte, ele diz que aqui é liberdade sindical, mas aqui eu só posso ter um sindicato por categoria, por entidade federativa, que é a menor do município. Então, se eu tenho um sindicato nacional de várias atividades, ele pode ser fragmentado para vários estaduais, ele pode ser fragmentado para vários multiestaduais, ele pode ser fragmentado para vários multimunicipais e municipais e fragmentado todas essas categorias. Por isso que no Brasil tem quase 18 mil sindicatos. Só que aí, nesse caso, o que vai acontecer? Eu fiz tudo isso para especificar, aí tinha até uma lógica, porque o sindicato é o órgão de pesquisa, ou seja, quanto mais específico, mais eu sei. Obviamente que se eu for falar sindicato dos trabalhadores nos hotéis, eu sei mais do que se eu pegar o sindicato de hotéis, restaurantes, bares similares, porque eu vou ter o cara que trabalha só no hotel e eu vou ter o empresário que tem só hotel. Só que, com essa questão da contribuição, eu dou para o sindicato todo esse poder, eu dou para o sindicato toda essa especificidade,
mas eu não tenho mais como sustentar tudo isso, porque a contribuição ela era atacada, porque eu dizia o seguinte: se o sindicato é obrigado a negociar, que é a convenção coletiva, que é o artigo 601 diante da CLT, ele é obrigado a me representar, como que eu não sou obrigado a manter ele? Porque se eu não mantenho mais ele, e eu posso escolher em manter ou não, como que ele vai conseguir me representar com independência se o que ele faz vale para mim? Aí o que vai acontecer? Ou eu vou ter um sindicato fraco, ou eu vou ter um sindicato pelego, ou eu vou ter um sindicato que não existe, ou eu vou ter aquele trabalhador que vai procurar a empresa para fazer um acordo coletivo. Ou seja, eu desprivilegio a luta de classe, eu enfraqueço a luta de classe. E é por isso que nós temos no sistema sindical brasileiro, de forma vertical, um empobrecimento muito grande. Essa pergunta que eu fiz para o doutor Daniel aqui, eu e o doutor Mário fizemos para o ministro Marco Aurélio na casa dele, por isso que eu vou até reiterar. O que você acha dessas alterações, da questão do imposto, da mudança que eles fizeram no legislativo, para que fosse cobrado novamente as contribuições sindicais? Não tiraram como obrigatório, mas a pessoa que não quer pagar tem que justificar que não quer pagar, entendeu? E acaba que as pessoas que normalmente estão vinculadas a sindicato não têm essa capacidade, então acaba sendo quase obrigatório, entre aspas. Na verdade, o Brasil tem várias contribuições sindicais na sua legislação. Nós temos o imposto sindical, nós temos a contribuição associativa, nós temos a contribuição confederativa. O ministro Marco Aurélio, assim como ele foi na vida jurídica dele, eu vou repetir e parafrasear ele, eu vou ficar sozinho no meu posicionamento em relação a ele, porque ele, ao se aposentar, ele depositou um voto contra o que se foi permitido com o julgamento do Supremo. No caso, o Supremo já se manifestou várias vezes, porque como veio a CLT de 43 e a Constituição de 88, ao longo desses anos vem se interpretando se os dispositivos que tratam a questão sindical na CLT, eles foram recepcionados ou não pela Constituição. Dentre eles estão as contribuições e coisas do tipo. Por exemplo, a questão da contribuição, que é o artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, o Supremo já interpretou e fez a súmula 666. Incrível que pareça, é um pouco cabalístico para os trabalhadores, mas é o número da súmula. E essa súmula 666, ela previa que só é cobrável essas contribuições confederativas dos associados. Aí veio a questão da reforma trabalhista, que veio falando que o imposto sindical ele só poderia ser cobrado mediante autorização prévia e expressa, que o Supremo validou constitucional, porque ele entendeu que ele feria liberdade sindical. Aí eu tenho a associativa. A associativa, ela é a que menos causa discussão, porque se eu sou filiado, eu sou obrigado a respeitar os estatutos. E o sindicato é uma entidade híbrida. Ao mesmo tempo que ele é um sindicato que tem representação sindical, ele é uma associação e tem a regência do seu estatuto. O que o Supremo fez foi um puxadinho, porque eu já tinha interpretação sobre a associativa, a confederativa e a do imposto sindical. Aí criaram uma tal de assistencial. Assistencial é quase eu chamar isso aqui de, em vez de copo, copinho. Pronto, é um copinho. E aí o que eles criaram? Eles falaram o seguinte: bem, eu preciso viabilizar o sindicato, estão morrendo. Então, se eu botar que a Assembleia Geral pode definir e você tenha um método razoável de oposição, está valendo. O que no passado foi discutível. Então hoje que nós temos é uma nova modalidade de contribuição que eu particularmente, pessoalmente sou favorável, que eu acho que o sindicato precisa se sustentar, quer seja laboral, quer seja patronal, e a contribuição sindical, onde você garante às pessoas o direito de votar e de opor, ela passa a incorporar no mundo jurídico. Claro que nós temos toda uma discussão se só o imposto que pode ser isso, mas qual é a lógica deles? Ele diz o seguinte: bem, o sindicato, para poder negociar uma convenção coletiva, ele é obrigado a convocar uma Assembleia Geral, porque o presidente do sindicato ele não tem a vontade dele,
ele é emanação da vontade da convenção coletiva da classe por meio de assembleia. Então ele faz uma assembleia. Nessa assembleia ele coloca lá que vai ter uma contribuição assistencial para aquela negociação. E aí ele diz, olha, essa contribuição é R$1.000. Se foi lá 10 gatos pingados, problema dos caras, aprovou. E aí ele coloca, olha, é R$1.000, mas quem for lá no meu sindicato e fizer uma carta dizendo que não quer pagar, paga só 100. Aprovou? Aprovou. É o que o Supremo disse. Então, teoricamente, eu tinha direito de exercer a minha cidadania lá e não fui. Eu tinha direito de fazer a minha contribuição e não fiz. Eu tinha direito de me associar e não me associei. E eu tinha direito de me opor e não me opus. Então, sempre nós vamos ter esse choque. Mas, por enquanto, é a forma que nós estamos interpretando. Então, esse é o avanço. E, obviamente, muito trabalhador e muita empresa que não entende a participação do seu sindicato, que não entende a importância dele, entende que essa determinação ela é legítima. E o que vai acontecer no futuro? Eu acho que o sistema sindical vai muito em breve caminhar para que eu tenha a convenção coletiva válida apenas para quem contribui essa contribuição ou que seja afiliado ao sindicato. Doutor Daniel, com o impacto da tecnologia nas relações de trabalho e também no direito sindical, quais seriam as alternativas para a manutenção ou, quem sabe, até a extinção do direito sindical ou associativo diante desse impacto decisivo, tanto na relação de trabalho, na desconstituição das relações de trabalho e com o impacto na questão sindical? Eu vejo, doutor Mário, que são dois pontos importantes. O primeiro, que o uso da tecnologia ele prejudica muito a mobilização sindical, o termo de você trocar informações, trocar experiências e trocar inclusive reclamações, isso prejudica muito. Claro que a tecnologia, no primeiro momento, ela pode ser disruptiva, mas no segundo momento ela vai facilitar. Hoje nós estamos observando grupos já de Telegram, de WhatsApp, que é onde você tem trabalhadores no Brasil inteiro que estão se mobilizando. Então está havendo essa ebulição, é mais lenta. E no outro ponto, que é a questão da tecnologia impactando o trabalho, como a uberização e outros tipos, eu entendo que muito em breve a legislação vai alcançar, porque o direito do trabalho ele não está aí para ser um direito estático, ele é um direito dinâmico. E o que ele visa tutelar? Ele visa tutelar a dignidade do homem, ele visa tutelar a renda média, ele visa tutelar a previdência, ele quer tutelar que o homem tenha uma vida feliz, que são as diretrizes lá do preâmbulo da Constituição. Então, se hoje nós temos uma má interpretação da legislação que ficou defasada por algum avanço tecnológico, eu entendo que vai ser momentâneo. Eu, particularmente, e não me excluindo aqui de temas polêmicos, eu entendo sim que os aplicativos fazem, para mim, vínculo de emprego. Então, o que vai decidir essa militância do Supremo em relação a isso, para mim, por enquanto, é meramente política. Mas se a humanidade não caminhar para que essas pessoas, esses refugos tecnológicos que nós chamamos de seres humanos, e eles não forem tutelados para ter essas salvaguardas mínimas, nós vamos ter um aumento desenfreado da pobreza e da desigualdade social, que é o que a gente tenta coibir, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Doutor Daniel, Não, quais são as perspectivas de trabalho para um advogado que quer exercer a advocacia sindical? O que um advogado sindical faz e quais as perspectivas de trabalho em relação ao próprio mercado de trabalho? Olha, eu entendo que o direito trabalhista como um todo, ele sempre foi muito farto. Só que hoje ele está mais técnico. Então, aquele direito que começou como uma justiça leiga, como uma justiça que tinha como os princípios maiores da oralidade, da concentração dos atos em audiência, eu entendo que hoje nós tivemos uma nova roupagem. Então, o advogado que quer militar no seu trabalho, ele não tem que estar lá por qualquer motivo que não seja a sua vocação e que se prepare para isso. Eu entendo que o direito sindical é muito rico, porque hoje, como mais
antes nunca existiu na história do nosso país. Nós tivemos tantas negociações coletivas, porque hoje até a empresa já negocia direto com seus empregados, que é uma previsão que nós temos no artigo 617 da CLT. Então, o advogado trabalhista deve sim estudar direito sindical, que tem uma gama muito grande de oportunidades. Doutor Daniel, e assim, para o público em geral, né? A gente ainda sabe, como você mesmo mencionou no início da nossa entrevista, o Brasil tem diversos problemas ainda, característicos de um país de terceiro mundo, como a educação, né? Então a falta de educação também gera uma vedação a informações de qualidade, né? O trabalhador hoje que é demitido, né, e que não sabe a grandeza e as possibilidades dos dispositivos legais que podem defendê-lo, a quem ele deve recorrer? Olha, poderia dizer que os caça-fantasmas. Mas nós temos no Brasil hoje 1.600.000 advogados. E nós temos muitos advogados qualificados e muita gente trabalhando, precisando trabalhar. Então eu acho que qualquer trabalhador que tenha qualquer dúvida, busque um advogado na internet, no Facebook, no Instagram, no Google, na rua, mas não fique com a dúvida, porque o direito não socorre o burro. Não socorre o burro. Ele, para poder socorrer, ele tem que ter a qualificação. Então eu sempre digo para os meus clientes, que às vezes o cara chega lá e ele assina um monte de coisa e faz um monte de besteira e fala, rapaz, vai ser difícil. Aí, doutor, mas eu fui injustiçado. Pois é, mas tu foste injustiçado. A justiça chega lá. Mas às vezes pro cara que cometeu o erro não chega. Então é melhor fazer antes de qualquer coisa. Ou seja, se você tem qualquer dúvida, claro que a Justiça do Trabalho tem um artigo 9º da CLT que prevê que se você for enganado, fraudado, você consegue anular aquele documento. Mas tem forma, às vezes, que o ardil vai te colocar numa situação onde você vai ser inafastável. Então, eu sempre recomendo, consulte um advogado, consulte a termação do tribunal. É melhor você sair de uma situação sem receber do que receber errado. Mas, eu também falo para meus clientes, tem que brigar de barriga cheia. Então, se você estiver numa condição de vulnerabilidade, melhor você receber aquilo que querem lhe dar, tentar ter cuidado com aquilo que vai assinar para tentar depois buscar os seus direitos, mas tomar cuidado, porque com esses erros que eu estava falando aqui, podem custar os direitos que a pessoa poderia obter na justiça. Quem não tem condições, busca o quê? Defensoria Pública? Na verdade, a Justiça do Trabalho, ela não tem ampla participação da Defensoria Pública, porque para a Justiça do Trabalho tem o juspostulante, ou seja, a parte pode ir sozinha. E, obviamente, que hoje em dia, com a justiça mais complexa, não se aconselha que vá sozinha, mas pelo menos vá ao tribunal ou a um advogado. Eu recomendo você ir a um advogado, porque por mais que o tribunal possa fazer a sua peça, ter um setor de atermação, ele não vai ter acompanhamento do advogado da audiência, que é muito importante. É muito importante ter um advogado para dizer se é um bom acordo ou um mau acordo, para me explicar se tem uma boa prova ou uma má prova, porque é aquela história. Se eu chego com um advogado e falo, tem uma dor de cabeça, ele vai analisar o que é. Se eu chego com um advogado e falo, doutor, me dá um Tilenol, são duas coisas diferentes. Então, o advogado é aquela pessoa que vai conseguir pensar a tua causa. E hoje em dia nós tivemos uma mudança. Como a reforma ela foi tão beligerante para a gente, e ela trouxe a questão de honorário de sucumbência, várias situações que até o Supremo mitigou lá, o artigo 791, os advogados trabalhistas ficaram mais cautelosos. Então, hoje, quando eu faço um processo, eu tento pesquisar, eu tento verificar várias situações, comissão coletiva, trabalhar as provas. Eu tenho visto que os colegas têm evoluído nesse ponto. Então, o trabalhador hoje, na minha opinião, pelo menos aqui no estado do Pará, ele está bem servido de muitas opções jurídicas. Basta ele ter cuidado. Mas, volto a repetir, e para devolver a palavra para vocês, o grande trunfo do empregador é a necessidade. Então, o trabalhador tem que controlar essa necessidade
para que ele não seja prejudicado. Doutor Daniel, a gente entende que estamos numa jovem democracia com uma diferença social muito grande no Brasil, mas já se fala em acabar com a justiça do trabalho. O que você acha dessa situação? O Brasil está preparado para acabar com a justiça do trabalho? E quais os impactos isso pode gerar? Na verdade, essa questão da justiça do trabalho, ela sempre vem à tona, como está até no início da conversa convocando, que temos mais uma possibilidade de desmonte ou desidratação da justiça do trabalho e da sua competência. Na verdade, eu entendo que a justiça do trabalho e o Brasil funcionam muito bem, porque se nós temos uma democracia aqui capenga, eu acho que a justiça do trabalho ela é um farol que ajuda muita gente. Nós temos ainda no Brasil coisas absurdas como trabalho infantil, nós temos no Brasil coisas absurdas como trabalho escravo. Imagine se não tivesse. O que ia acontecer com esse povo? Porque a gente não pode dividir em duas realidades distintas. A mesma pessoa ignorante que serve os favores eleitorais de uma pessoa, ele também está exposto, se não tivesse o seu trabalho, a ter os favores servis. Então nós voltaríamos uma servidão se não tivesse o seu trabalho hoje no Brasil. Eu digo mais, se a justiça eleitoral tivesse a mesma pegada da justiça do trabalho para proteger o eleitor, assim como é protegido o trabalhador, com certeza o Brasil seria uma sociedade diferente. E é por isso que a justiça do trabalho ela deve continuar a existir até o dia que nós possamos retirar as rodinhas da nossa democracia e nós tenhamos uma sociedade plena em educação e oportunidade. Doutor Daniel, com a reforma da Justiça do Trabalho, ocorreu que o número de processos trabalhistas caíram muito, né? Hoje já não tem tanta demanda trabalhista. O que você acha que poderia ser feito? Você acha que poderia a Justiça do Trabalho assumir alguns processos que estão na Justiça Federal para não gerar impacto? Porque haja vista que tem um número de juízes que era acostumado a julgar um número de processos bem maior. Hoje, com a queda do número dos processos, eles ficariam ociosos. Ou estou errado? Essa é uma meia-verdade. No início, sim, até porque a advocacia estava processando ainda as novas diretrizes processuais e teve sim uma diminuição nos primeiros anos. Hoje, os patamares já são idênticos ao que era antigamente. O que aconteceu com o seu trabalho, assim como todo o arcabouço judiciário, foi a questão da transição digital, que o doutor Mário aqui pode até nos abrandar com outros exemplos, que isso fez com que a estrutura física se tornasse um tanto, não digo obsoleta, mas um tanto demasiada, porque hoje nós temos o juízo 100% digital, que ele já contribui bastante na diminuição da utilização física dos prédios. Mas em termos de volume, de quantidade, eu diria que hoje o seu trabalho está no mesmo patamar, inclusive precisa de mais juízes e mais servidores. O interessante dessa pergunta é porque uma vez, acho que foi o Dr. Mário, em uma podcast anterior, ele mencionou até na possibilidade, não foi, Dr. Mário, de pegar alguns processos da vara da Justiça Federal, do TRF1 no caso aqui, e transferir isso para a Justiça do Trabalho. Tu recorda? Sim. A Justiça Federal hoje está, principalmente a da primeira região, está muito lenta, né? muito obstruída. Então seria importante redimensionar, mas a questão não é essa, a questão é como evitar a proliferação dos processos trabalhistas no país inteiro, né? Qual seria a alternativa mais viável para amenizar esse insuportável volume de processos que hoje nós vivenciamos, em especial aqui na Justiça do Trabalho? Emendando também, inteirando, na verdade, um pouco a pergunta do Dr. Mário, né? Recentemente, eu acompanhei uma decisão na grande mídia de um reclamante ter sido condenado, né, a uma indenização vultuosa, né, por ter solicitado seus direitos na Justiça do Trabalho. Isso é um desses pontos, talvez, que o Dr. Mário mencionou, que freie A sucumbência, né?
Na verdade, doutor Paulo, eu vou responder essa pergunta antes com uma outra pergunta. O senhor sabe por que existe cartão vermelho e amarelo no futebol? Por quê? Para disciplinar o jogo. Por que, doutor Márcio? Olha, porque se você faz uma falta fora da regra do jogo, que não está dentro do jogo, você é alertado. E se você insistir no erro, você é tirado da partida. Por que, doutor Mário? Punição, né? Vocês três estão certos e vocês três estão errados. Existe cartão porque a falta faz parte do jogo. E é assim que é o direito do trabalho. Nós temos a justiça porque muitas das vezes o empresário monta um modelo de negócio para não pagar direitos, porque é uma vantagem concorrencial, é uma vantagem negocial. Ou seja, a gente tem aquela visão romântica do justiça do trabalho, do microempresário que reclama do seu trabalhador que jogou ele na justiça e ele não conseguia pagar porque é muito caro os encargos. Isso é ficção, isso é blá blá blá. Esse cara que empregou esse cara, ele é tão vítima quanto o reclamante. Ele é uma vítima do sistema, da falta de educação dele, informal. Ele é vítima do ambiente negocial no nosso país, da carga tributária, de várias coisas. Então ele é uma vítima igualzinho. Só que ele é doutrinado a se sentir o prejudicado. Mas, na verdade, o que gera esse problema maior, o que gera muitos problemas no seu trabalho, são os grandes litigantes. É a pessoa que faz a falta. É o técnico que fala, olha, o Messi não vai jogar. Vai lá, quebra ele. Esse é o cara que enche o seu trabalho. Que é o cara que não paga de propósito. É aquele cara que tem fair play. Que ele tem uma planilha de trabalhadores lá, que ele tem 1.000 trabalhadores para pagar hora extra. Ele chega e não paga ninguém. Desses 1.000, quantos vão jogar na justiça? 200, 100, compensou. Por isso que nós temos que ter. Porque nós vivemos numa sociedade hoje cada vez mais multilateral, onde eu sequer tenho acesso. Eu não sei quanto tu ganha, eu trabalho do teu lado, eu não sei quanto tu ganha. Será que tu tá ganhando certo? Será que tu tá conferindo certo a tua jornada? Então, para esse tipo de situação, é que vai sempre existir o trabalho. E é para isso que é mais importante, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, que o direito coletivo é tão importante. O sindicato, ele como órgão de estudo, ele tem que cada vez mais ir para o âmbito de fiscalização da empresa, de conferência, de análise documental, de análise de pagamento dos encargos, que esse sim é o direito do trabalho bom, é o direito do trabalho onde você vai estar contribuindo para a dignidade do trabalhador. Bem, doutor Daniel, e ainda nesse assunto, né, tão polêmico da reforma trabalhista de 2017, né, que a contribuição sindical foi suspensa, depois ela voltou. Como é que os sindicatos conseguiram se sustentar durante esse período, né, a sua manutenção? E hoje, né, como é que é o procedimento para se abrir um sindicato, seja ele patronal, seja ele de representação dos trabalhadores? Bem, em primeiro momento, o sindicato, os que tinham trabalho, os que tinham realmente representatividade, praticamente não tiveram impactos. Pelo contrário, se fortaleceram. Os patronais, muitos perderam muito, mas nós temos uns sistemas no nosso país onde algumas entidades sindicais recebem verbas nacionais, por exemplo, do Sistema S. Então, esses sindicatos continuaram firmes e muitos sindicatos fecharam suas portas, viraram um sindicato de papel. Um sindicato onde sequer teve alguém para praticamente fechar o sindicato, porque uma associação que não tem mais utilidade deve ser encerrada, não teve gente nem para pagar a luz. Temos inclusive exemplo de sindicatos laborais, patronais, e hoje para você fundar um sindicato, você tem que seguir as regras do Ministério do Trabalho, que são portarias, e você tem que seguir um longo caminho. Você tem que fazer, se for a criação do zero, uma comissão pró-fundação, onde você vai publicar um edital, que você vai dizer qual é a categoria que você quer, o local que você quer, e vai ter uma deliberação daqueles trabalhadores ou empresários da região. Sendo aprovado, você vai ter que fazer o estatuto, tirar o CNPJ, tirou o certificado digital, você vai
protocolar perante o Ministério do Trabalho e você vai ter uma análise em até 6 meses se aquele sindicato está correto tecnicamente ou não. E aí vai publicar e vai abrir prazo para impugnar, que eu posso estar ferindo a base territorial de alguém, eu posso ter um pedido que é mais antigo do que o meu, ou eu posso estar violando algumas coisas. Por exemplo, eu não posso ter um sindicato que desmembre uma área onde eu vou englobar a sede do sindicato maior. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de incorporar outras atividades, aí eu posso ter impugnação disso. Dando o trâmite total, saia a sua carta sindical, que é o código sindical, e você passa a ter essa vida associativa. Essa vida associativa sindical é muito polêmica também. Tem gente que diz que a liberdade sindical é tão ampla que desde o arquivamento dos atos constitutivos no cartório eu já sou sindicato. Já tem gente que entende que só quando eu tenho a outorga do Ministério do Trabalho. O Supremo tem alguns julgamentos sobre isso, onde ele fala que a vida sindical, até a ministra Helen Grace dizia que era o arquivamento. E tem outro julgamento que eu acho que é do ministro Sepúlveda Pertence, que ele fala que para poder organizar a unicidade sindical é importante passar pelo crivo do Ministério do Trabalho, que hoje é o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Complexo, né? Mas É funciona, né? Pelo difícil. jeito. Mas pelo jeito consegue ter a representatividade de cumprir a sua função social, os sindicatos hoje no Brasil. Olha, eu diria ainda que não, né? Nós estamos no caminho. Acredito que temos um sistema sindical forte, um sistema sindical que hoje ele é muito eclético, que para mim o que mais peca o sistema sindical nosso é o sistema hoje das categorias mais próximas dos serviços. Por exemplo, hoje em dia é difícil você ter um sindicato forte, por exemplo, de advogados. Não tem. Nós temos aqui um sindicato patronal, mas nós não temos ainda um sindicato laboral aqui do estado do Pará, por exemplo. E aí você fica naquela situação, é uma luta de classe, é categoria, ao mesmo tempo que as categorias mais baixas, por exemplo, hoje você pega os últimos anos, principalmente no primeira leva do governo do PT, que foi Lula, 2 mandatos, e a Dilma até a saída dela, pelaquela situação que a gente sabe, que para mim foi golpe, só para deixar claro. Nós tivemos um reajuste do salário mínimo que foi 56% acima da inflação. E o que significou? Que muitos dos salários de categoria plena, eles praticamente encostaram no salário mínimo. Então hoje eu tenho muitas categorias plenas que eu tenho uma diferença de 5 a 10% acima do salário mínimo. E com a reforma trabalhista, com o sindicato perdendo força, você acabou tendo um descaimento. Então eu tenho cada vez mais categorias hoje que estão praticamente encostadas no salário mínimo. Então eu perdi até o sentido da categoria. Porque, por exemplo, a negociação sindical, ela é uma questão que envolve muitos fatores. Envolve a lucratividade da atividade, o risco, a dificuldade de obtenção da qualificação do pessoal. Por exemplo, aqui no Pará, eu posso falar de uma convenção que eu faço há mais de 15 anos, que é a convenção do Sindicato de Hotéis e Restaurantes. Por exemplo, aqui em Belém, eu já fiz do Pará, depois teve um problema sindical lá, e hoje eu faço de Belém e Ananindeua. Tem uma cláusula muito importante, que nós temos um intervalo intra-jornada de 5 horas. Parece besteira, né? Mas não. Só esse intervalo aí, eu consigo fazer com que um restaurante tenha no almoço e no jantar uma equipe só. Quanto vale isso? Então, é a questão da negociação coletiva para você amalgar o que é melhor para a atividade entre o que eu posso oferecer e o que eu posso dar. E isso tem muitos exemplos, como nós tínhamos, por exemplo, na vigilância, a jornada 12/36, que durante muito tempo tem a ver súmula 444, que dizia que tinha que ser por negociação coletiva, depois veio a reforma trabalhista, e nós temos praticamente essa jornada incorporada. Então, você vê como a negociação coletiva, ela deu vida a uma atividade praticamente econômica, dentre vários exemplos que nós temos. Dr. Márcio Pontes, Dr. Mário Paiva, Dr. Daniel Cruz, gostaria de agradecer sua presença e por ter colaborado e agradecido o podcast para fazer direito. E já te aguardo para a gente fazer novos programas.
Obrigado, doutor Paulo, obrigado a todos. Me desculpem se eu falei demais, mas eu saio daqui com a sensação que praticamente a gente nem arranhou o tema, que é um tema muito vasto e é um tema que eu gosto muito de falar, quer seja no lado do empregado, quer seja do lado do empregador, que a minha militância ela é de ambos os lados, mas eu, como advogado trabalhista, posso dizer uma coisa, que independente do lado que eu estiver, eu sou um defensor da democracia e do direito social, porque sem a dignidade do trabalho, não tem produtividade, não tem atividade econômica em si. E eu queria, mais uma vez, agradecer e estou à disposição para novos eventos. Muito obrigado.